Bem-vindas, bem-vindos ao 22º episódio da Confraria Orfeu, confraria que tem como grande objetivo, grande missão, expandir a experiência em cafés, tudo partindo de grãos selecionados por nosso time e que são enviados à casa dos nossos confrades mensalmente. Eu sou Ricardo Madureira, sou CEO do Orfeu Cafés Especiais, e nesse episódio a gente abre uma nova, como se fosse uma nova temporada do nosso podcast, a gente ouvindo nossos confrades, a gente vai fazer uma sessão ou uma jornada agora de 6 episódios, cujo objetivo é a gente aprofundar as questões relacionadas a cafés especiais e uma jornada de cafés especiais, de forma que as pessoas possam ter, cada um de vocês possam ter mais experiências detalhadas sobre esse mundo maravilhoso dos cafés especiais. Nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre o que é um café especial, entrar a fundo sobre o conceito de um café especial. E eu tenho aqui o prazer de estar comigo hoje aqui o Lucas Henrique. Lucas, que já é conhecido nosso aqui, já teve em outros episódios. Lucas, muito obrigado aí por você ter vindo lá da fazenda para cá, para a gente falar desse tema aí de cafés especiais. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar fazendo parte aí do podcast e estar tirando a dúvida do pessoal aí. Muito bom, muito legal. O Lucas Henrique é gerente de tecnologia, de técnico das nossas fazendas, né? Lucas é formado em agronomia, né? Especializado em cafés. Ele tem o título de Q-Grader, que é a classificação máxima de degustadores, provadores de café, que pode, inclusive, ser árbitro internacional, né? Então, e além de ser produtor, né? Conhece muito de café. Desde quando você toma café, Lucas? Desde que conhece por gente, né? Desde que começou a gatinhar, a gente já prova café e tem uma noçãozinha do gosto aí, né? Muito bom, Lucas. Vamos lá. Então, vamos começar do final, né? Para você chegar num café especial, é toda uma jornada que começa lá no plantio, né? Mas só para a nossa turma entender, vamos começar do final. Quando você pega um pacote de grão torrado, o que caracteriza um café especial? Quais são os critérios que você pode pegar nesse café, degustando e dizer que esse café é classificado como especial? Ricardo, muito bom, né? Só para dar uma contextualizada, né? Hoje a gente tem praticamente são 3 tipos de cafés. São os cafés tradicionais, os cafés gourmet e o café especial, né? O café especial é aquele café que se encontra, que tem uma pontuação diferenciada, né? Conforme a SCA, que é uma associação de cafés especiais norte-americana, né? Que é uma sigla SCA, que significa Specialty Coffee Association, que é internacional, e que aqui no Brasil tem a BSCA, que é a Brazilian Specialty Coffee Association, Associação Brasileira de Cafés Especiais. Isso, né? Perfeito. E esse café especial é enquadrado em vários critérios, né, dentro dessa norma, onde a gente avalia esse café enquanto ele é grão verde ainda, e posterior à torra a gente vê vários outros atributos, né, pontuando ele numa escala de 0 até 100. Sim. O café especial ele enquadra de 80 acima. Então, o primeiro critério para ser especial, ele tem que, e a gente vai falar mais sobre isso, ele tem que ter uma pontuação acima de 80 pontos. Acima, né, de 80 pontos. Para a turma que conhece de vinho também, o vinho tem uma pontuação similar, né? Que o 100 é o máximo. Perfeito. E para café especial, acima de 80. Isso. O que mais? E a gente avalia esse café enquanto verde, né? Então, nós fazemos uma classificação. Existe um conjunto de peneiras, né? E a gente passa esse café nessa peneira e tira o tamanho do grão. Aí começa a classificação por tamanho. Tá. O grão verde ainda, para a turma aqui que está nos ouvindo e vendo, é o grão que depois que você colheu, né, e secou, e ele está limpo, pronto para ser torrado, né? Isso, aí depois ele foi beneficiado, então a gente segue nessa parte da classificação.
Tá. A gente mede o tamanho do grão, né? Separa por tamanho. E dentro dessa classificação verde, o café não pode ter nenhum defeito. O café não pode ter nenhuma praga que consumiu ele, né? Por exemplo, a broca, que é uma praga, ela, enquanto o café está verde, ela come o grão. E esse grão, depois que está comido, ele pode vir a fermentar, acontecer vários tipos de fermentação negativa dentro do grão, e isso está levando um sabor ruim até a xícara, até o consumidor final. Então, quer dizer, só desculpa interromper, você vai beber, ele tem que dar 80, e aí quando a gente for degustar o café, a gente vai entrar a fundo nos critérios da degustação. Sim. Mas antes disso, você avalia se tem algum defeito o grão ainda antes da torra. Perfeito. É isso? E é um nível de exigência muito grande, então são poucos defeitos, né? A gente não pode encontrar nenhum defeito grave. Então, por exemplo, uma broca severa, que é o grão perfurado por esse inseto, ele é considerado um defeito grave, então o café já não é considerado especial. Na classificação, a gente já penaliza ele. Entendi. E não segue à frente. Tá. Então, vamos lá. Então, tem a pontuação que leva a isso tudo, e de novo a gente vai entrar mais a fundo nisso. Mas eu sei que tem outros critérios, né, para você ser especial. Não basta ser só acima de 80 pontos, né? Isso, perfeito. Então, existe vários tipos de classificação enquanto ele ainda está verde. Por exemplo, se tem broca, se ele está xoxo, se tem o grão cabeça, que é enquanto ele está concha, ele separa, né? É uma questão genética que tem. E depois disso, a gente segue para a classificação, a degustação. E aí, na degustação, se ele pegar essa pontuação de 80 acima, considerado especial. Mas dentro disso, são vários critérios que a gente avalia, né? Ao todo, são 10 critéririos que a gente vê. Na parte sensorial. Na parte sensorial. Mas o que eu digo além do critério sensorial, que a gente vai, na hora de degustar, olhar e entrar mais a fundo, Sim. você tem um critério sobre certificação ambiental, né? Então, porque, às vezes, um produto pode ter acima de 80 pontos, mas não tem uma certificação ambiental. Então, ele não é considerado um café especial pela SCA, não é isso? Isso, perfeito, né? Então, é um café que é cultivo convencional, né? Se ele pega algum resíduo de defensivo, alguma coisa, esse café já está então, quer dizer, já tá contaminado. E é um nome que em português foi traduzido para especial, mas e eventualmente é usado mais genericamente, mas quando se fala de cafés especiais, ele é uma categoria que é regulamentada por uma associação internacional e que tem esses critérios, um critério de sensorial, de bebida e de defeitos. Ele tem que ter uma certificação ambiental e social. No caso, por exemplo, de Orfeu, nós temos a Rainforest, né, que é uma certificação internacional que atribui um certificado, depois de uma auditoria, a boas práticas ambientais e sociais. E tem que também ser rastreável, né? Você tem que conseguir provar que você contém um sistema que rastreia para garantir que não houve mistura, né, dentro do processo, né? Isso, perfeito, né? E além disso, esse rastreio mostra desde o plantio, todos os tratos que a gente fez, todos os insumos que a gente aplicou nele. Então, isso é tudo rastreado até a colheita, até, enfim, esse fechamento ali do lote para a gente estar classificando ele. É uma garantia para o consumidor de que ele está bebendo um produto de alta qualidade, acima de 80 pontos, que respeita o meio ambiente, as pessoas, e a garantia também que esse produto não foi misturado com outros, porque você tem rastreabilidade, né? Perfeito. Então, eu acho que o primeiro ponto para os nossos ouvintes aqui, quem está nos vendo, é que uma categoria especial exige critérios muito rigorosos e muito claros disso, né? E depois a gente vai voltar na degustação para a gente ir nesses critérios melhor, né? Agora, você falou agora sobre rastreabilidade, que a gente tem todo o processo. O quão importante é essa questão da origem na qualidade do café? A gente fala muito da origem do café, do terroir. Como é que quanto se atribui a essa questão da origem, do local onde ele está, né? E o que é terroir, né? Que a gente fala às vezes muito. Como é que você pode falar um pouco para a gente aqui da influência disso na bebida final, né? Legal. A gente fala, né, hoje já tem um estudo avançado sobre
a questão de qualidade, né? Mas é um dos primeiros pontos que tem é a origem da genética do café. Então, quando a gente pega uma planta de café que tem uma origem, exemplo, arara, de Sarchimor, esse café ele tem, pela origem dele, pela genética, uma base de qualidade já. Né? Só para a turma ter, arara é uma variedade de cafés da espécie arábica. Né? Arábica, perfeito. Que é um café, arábica dá um café mais fino, de alta qualidade. Isso. E dentro da espécie arábica você tem algumas variedades, e uma delas é a arara que você comentou agora. Né? Então, essas variedades, tem variedades que já naturalmente dão um café mais fino, melhor. Né? Assim, toda variedade ela pode alcançar os 80 pontos, né? Mas nem todas conseguem ter uma pontuação que a gente fala muito especial, que seria um café 86, 87, até 90 pontos, né? Entendi. Mas além dessa questão da variedade, aí entra também a questão do terroir, né? Muito bem colocado. O que é o terroir? O terroir, a gente, na cafeicultura, gosta de falar que é o local onde essa cultura, onde esse café vai estar instalado. Então, qual que é o tipo do terreno, se o terreno tem pedra ou não tem, qual que é o tipo do solo, né? Qual que é o tipo de exposição solar, é muito importante também. Isso eu aprendi também lá com vocês, qual é a face da montanha. Nós estamos no sul de Minas, é uma região montanhosa, né? Qual é a face da montanha? Se tem mais exposição ao sol ou não, muda o terroir, né? Muda o café. Né? Perfeito. E além disso tudo, né, hoje já tem uma conversa muito avançada sobre isso, que é qual que é a tipologia do mineral da argila do solo. Então, qual que é a tipologia dessa argila, se ela é quartzolítica ou não, se ela é podisólica, né? Então, isso é um estudo que mostra que, dependendo do tipo da argila que está nesse solo ali presente, o pessoal tende a ter uma qualidade melhor, superior, né? E outra coisa interessante que eu aprendi com vocês é que o terroir pode ser influenciado pelo manejo agrícola, né? Se você tem um solo mais rico, se você traz mais biomassa para o solo, mais nutrientes, você também enriquece aquele terroir, né? Você também afeta positivamente ou negativamente a qualidade do café. Também, né? Em Orfeu, a gente tem as fazendas que têm uma parte da produção de orgânico, né? E uma das características desse orgânico, além de estar num local privilegiado, de altitude, 1.300 metros, ele também, como é tratado com uma rica biologia nesse solo, né? Isso influenciou positivamente, fez com que a gente alcançasse alguns prêmios aí também, né? Então, Lucas, o terroir tem essa importância fundamental, né? E eu queria falar um pouco sobre colheita e pós-colheita, né? Porque às vezes a pessoa tende, quem não está muito afeito ao dia a dia, fala assim, pô, olha, se um terroir é espetacular, o sul de Minas dá café finíssimos, e é verdade, né? Mas você plantar bem a variedade certa no lugar certo é fundamental, mas isso só não dá um café especial, né? Qual a importância da fase da colheita e do pós-colheita, né? Em você chegar num café tão fino e especial? Legal, né? Para explicar um pouquinho de colheita e pós-colheita, né? Eu vou falar um pouquinho da fisiologia e morfologia da planta de café. Então, nós temos uma planta de café ali, geralmente a florada dela acontece entre setembro e outubro. No Brasil, pelas condições climáticas que a gente tem, normalmente acontece de 2 a 3 floradas. Então, vai acontecer uma em setembro até dia 20, outra em outubro e assim por diante. Por que isso é tão importante? Porque quanto mais florada a gente tem, mais tipos de grãos de café na planta, com diferentes fases, a gente vai ter. Então, eu tenho um café que já secou na planta. Porque da florada até o grão amadurecer são quanto tempo, mais ou menos? Boa, assim, da florada até a gente colher o grão é uma gestação, são 9 meses. 9 meses, como a gestação humana, né, da mulher. 9 meses, Então, se você tem uma florada em um mês e tem uma florada no outro mês, no mesmo planta, você vai ter frutos, né, que estão maduros e outros que já secaram. Que já secaram. Então, ou um que está verde e outro que está maduro, né? Isso. Então, eu tenho café que já secou na planta, que são os naturais. Tenho esse café que está maduro, que é o cereja.
e posso ter o café verde também, né? Então, o que nós procuramos fazer na fazenda, né? É atingir o ponto máximo de maturação dele, onde pelo menos 70% a 80% dos grãos estão cereja e seco. Então, a gente acaba colhendo um pouquinho de verde ali ainda. E, eventualmente, eu vi também que em alguns casos você precisa passar mais de uma vez para colher para poder tirar tudo, né? Então, Isso. E quando você quer um café especial, você tem que ter esse cuidado, né? Porque se você colhe tudo de vez, você pode trazer ou muito verde ou trazer muito café que já corre o risco de ter uma fermentação negativa na planta, Exato. né? Então, aí entra a parte da colheita, né? Nós temos a colheita mecânica, que faz com máquina grande, e tem a colheita manual, que é todo aquele cuidado de ir na planta e retirar todos os frutos. Então, aí começa o nosso processo, aí começa a nossa... Isso é uma das coisas que eu já ouvi de perguntas, se a colheita mecânica só dá café especial se for manual. E não é verdade, né? Não é verdade. Você pode fazer uma colheita mecânica com cuidado. Com certeza, né? Hoje, por exemplo, a gente tem várias regulagens nas máquinas, né? No maquinário, que permite a derriça somente daqueles grãos que estão mais maduros, né? Entendi. Mais secos também, deixando mais verde na planta. E aí, quando você colhe, o pós-colheita, porque você, por mais que você tenha cuidado, vem misturado, né? Você vem o café maduro, vem um café um pouco mais seco, e é importante separar esses cafés no beneficiamento, ali na secagem, né? É isso aí, Ricardo. Então, o café vem todo, vamos falar, para os pátios de secagem, onde a gente começa o processo, né? A rastreabilidade começou desde lá de trás, na colheita, então a florada influencia nisso. Então, esse café vai chegar todo misturado no pátio de processamento nosso. Então, lá nós temos a via úmida, né? Onde é o primeiro passo onde esses cafés vão ser passados. Então, tem um lavador mecânico, a gente joga todo esse volume dentro do lavador e acontece 2 tipos de separação no lavador. A primeira é separar o café que é natural, aquele café que secou na planta, né? Então, esse café é separado... Que fica mal comparado com se fosse uma uva passa, né? Como uma uva passa. Ele secou e aí ele fica mais leve, né? Mais leve. Então, a água vem por densidade, joga ele para cima, dentro do maquinário, e ele sai num compartimento. Esse café, ele está pronto. Ele vai direto para o terreiro para acontecer a outra etapa de secagem. Durante esse processo, é separado ainda o café verde e o café cereja. Então, esses cafés seguem para outro maquinário, que é o descascador, e o robô separador de casca, né? Onde é separado o café verde do café cereja descascado. Então, aí sai esses cafés que o pessoal fala CD. É por isso. Então, sai o cereja descascado e o verde. Então, nós fizemos 3 processos aqui já. Café natural, café cereja descascado e o café verde. Né? E que esses cafés, o natural e o cereja descascado, são cafés que podem dar cafés super finos, mas ele, por causa do tipo de amadurecimento e secagem, eles vão dar bebidas diferentes, né? Tendem a dar bebidas diferentes. Né? E é por isso que é importante separar as duas coisas. Né? Isso, perfeito. Então, esses 3 tipos de café, eles já estão prontos para serem secos e beneficiados, né? Então, é importante falar também que quando a planta ainda é jovem, algumas plantas conseguem madurar totalmente no pé de café, né? A gente vai e faz uma colheita total e esse café segue direto para o terreiro. Esse é um outro processo, a gente chama de cereja natural, né? É um café fantástico também, é um café super diferente. Porque ela teve um amadurecimento homogêneo. E aí você conseguiu coletar e você não precisa separar nada. Você não precisa direto, separar nada, né? E um outro processo que nós temos que é muito importante também é a questão da fermentação, né? Então, existe uma fermentação que pode ser positiva na planta ou acontece durante o processo e existem fermentações induzidas, né? Então, hoje, a gente tem vários tipos de processo aí dentro de Orfeu que são positivos para a qualidade. E aí, a gente chega, tem todo o beneficiamento e tal, e a importância da torra, né? Porque o café verde, até então, ele é um café verde que se você pegar na mão, as pessoas não vão identificar como café, porque não tem cheiro de café ainda. O café que a gente bebe coa
é um café que passou por um processo termoquímico, né? Aumenta a temperatura e ele torra. E qual a importância disso para o café lá na xícara no final? Isso é um detalhe crucial, né? Não adianta nada a gente ter feito um processo lindo, ter escolhido um lugar bom, ter feito uma pós-colheita bem feita, ter separado esse café no momento ainda que ele está verde e chegar na torra a gente queimar o café, né? Então, a torra é uma ciência também, né? E ela deve ser levada em consideração. Então, hoje a gente tem vários tipos de curva de torra para cada tipo de café. Por exemplo, quando a gente pega um arara, ele é mais denso do que os cafés convencionais. Então, ele tende a ter uma curva de torra, que é aquele processo de caramelização do café, aquele processo de acúmulo de açúcar, né, no processo de torra, que é diferente dos outros cafés, né? Então, isso é super importante aí para a questão de liberar os sensoriais do café, né? E fazendo um paralelo com o vinho, né, para a nossa turma que está nos vendo e ouvindo, a torra está para o café como a fermentação está para o vinho, né? Ambas são frutas, né? É a uva ou o café cereja, né? São frutas que, no caso da torra, você pega o grão e você vai aumentando a temperatura e vai, por temperatura, vai acontecendo reações químicas termoquímicas dentro do grão. E ali é que você vai conseguindo liberar e transformar o que vai dar sabores e olfato, né? E cheiros, né? Aromas, né? Me faltou a palavra, no grão, né? E é o que você falou, né? Isso é uma arte também, é uma ciência e arte. Como na agricultura também é ciência, muita ciência, mas também arte, cuidado e tal. E você fazer uma torra equilibrada para liberar isso. E se você errar de alguma forma, você pode torrar muito, aí você acaba com tudo. É como, né? Isso. Ou Perfeito. Se você torrar menos, você não libera tudo que você tudo, né? precisa. É importante o pessoal saber, né? Hoje, na questão do grão de café, existem mais de 1.000 compostos fenólicos, né? Que estão ali no grão. Mais de 1.000. Mais de 1.000 compostos fenólicos. E é uma célula vegetal, né? Do que a célula vegetal é feita? É feita de celulose. Toda célula vegetal é feita de celulose. Então, se torrar muito, essa célula estoura, todos os compostos fenólicos que estão ali, todos os aromáticos, são liberados. Então, a gente acaba perdendo. E mesma coisa ao contrário. Se torrar pouco, esse café vai ficar cozido, vai ficar com gosto fraco, não vai liberar todos os compostos fenólicos que estão acumulados dentro da célula, né? É isso. Então, pessoal, quando a gente vê um pacote de um café especial, isso é resultado de muito tempo de trabalho, né? De muita gente que passou por ali, de muita tecnologia, de cuidado, porque, como a gente viu aqui nesses minutos, ele é fruto de uma variedade bem escolhida, de uma planta saudável, plantada no local certo, com todos os cuidados agrícolas, manejo agrícola, colhida do jeito certo, separada e torrada do jeito certo. Então, quer dizer, é uma conjunção de coisas para que se chegue aquele grão ali, somado às coisas que a gente falou, né? Feito do jeito certo, cuidando do meio ambiente, das pessoas, com rastreabilidade, né? Então, é um trabalho árduo, mas muito prazeroso, né? Para chegar nesse tipo de produto que a gente tem. E para os nossos confrades, né, que receberam o café em casa, a gente vai seguir essa conversa aqui degustando esse café que a gente recebeu em casa e a gente vai entrar a fundo nesses critérios que você falou, Lucas. Eu queria que você me ajudasse aqui, ajudasse a turma para entrar a fundo para que nossos confrades aqui pudessem entender melhor como é que esses critérios se traduzem no final na pontuação do grão. Legal, vamos lá? Perfeito, vamos lá. Beleza, ótimo. Vamos lá, Lucas. Agora a gente vai para uma parte excelente, né? Que a gente vai degustar esse café, né? Para a turma da confraria, né? Quem está nos ouvindo, o café do mês é um café, é um geisha fermentado. É de uma variedade geisha, que é uma super variedade premiada, né? Por nós e bem conhecida, de origem etíope, né? E fermentado porque ele foi fermentado, nesse caso,
em um tonel, né? Isso. Você tem aquela fermentação que você comentou, que é a fermentação que acontece na planta ou no terreiro. Esse foi uma fermentação induzida ali, né? Isso. Nós temos algumas caixas de fermentação, né? Esse café foi introduzido na caixa e ficou uma quantidade de tempo, respeitando vários outros critérios de fermentação, né? E depois esse café foi seco e beneficiado, né? E aí, como você sabe, Lucas, nossos confrades recebem todo mês o café, né, em grãos ou moído, e também recebem um cartão, um card colecionável, né, que é bem bonito. E atrás tem as características. Só relembrando o que a gente falou, esse aqui é um processo que é um cereja natural descascado, ou seja, ele foi colhido e depois ele foi descascado, né? Isso. Da espécie arábica, da variedade geisha. Ele foi colhido, foi plantado e colhido lá na Fazenda Rainha, que fica ali na região de Mogiana, né? Entre Mogiana e sul de Minas, num solo vulcânico, que é o nosso solo geral de todas as fazendas nossas, né? Bom, vamos lá. Aqui está tudo escrito no card, mas o mais legal para os nossos confrades é eles beberem e eles degustarem, darem a sua própria ponta. Como a gente falou sobre isso durante a explicação do que é o café especial, eu queria que você me guiasse nossos confrades aqui nessa degustação, né? A gente tem aqui, quem não está nos vendo, a gente está com um papel onde tem os critérios da Specialty Coffee Association sobre como você chegar numa pontuação dessa. Então, Lucas, se puder nos guiar aqui, como é que você faz a degustação? Claro, perfeito, né, Ricardo? Só lembrando o pessoal que esse tipo de classificação, né, segue uma metodologia. Então, primeiramente, que tem que ter 5 xícaras. E segundo, que o café não é filtrado. Então, a gente coloca, são essas 5 xícaras do mesmo café, né? E ele é moído, tem uma granulometria para isso, e depois é adicionado água. Enquanto aquela borra ainda é formada em cima dos copinhos, a gente vem, tira e depois que vai provar. Esse é o método, a metodologia do cupping, né? Que você fala, que toma com a colher, né? E aqui a gente está fazendo da forma com que os nossos confrades vão poder fazer em casa, né? Então a gente fez aqui uma receita, foi feita na Hario, no filtro comum de papel, né? O Hario é o tipo de, mas enfim, uma moagem média, né? Média para fina, média, que é a mesma moagem que a gente manda para os confrades que optaram receber o grão já moído. Quem tem moedor é uma moagem média, feita no filtro, e a gente fez uma proporção de 12 gramas para 100 ml de água, né? Então a gente vai degustar aqui, não é exatamente o cupping oficial, mas já dá para ter uma noção. Né? Então vamos lá, como é que a gente faz? O primeiro passo, né? A gente vai sentir o aroma, ver o que remete esse café, né? Então, no primeiro momento aí, a gente vê que é um café que abre bastante, né? Ele tem um aroma muito bom, né? Então, tem um doce, aroma agradável. Né? Parece... Então, que o primeiro que está escrito aqui, fragrância e aroma, é isso? Aí fragrância e aroma. Então, a primeira coisa é que a gente tem que ter uma memória olfativa, né? Nós temos que saber o que remete a esse aroma para a gente estar falando. Então, esse é um aroma doce. Então, o pessoal de casa que vai estar provando vai ver que é um aroma que remete a alguma fruta. Tá. Uma fruta madura, uma fruta bastante doce, né? Eu confesso que eu não peguei. Doce eu peguei rápido, agora a fruta... E ele remete também, Ricardo, a uma flor. Flor? Porque o café geisha, né? Se ele tiver todas essas outras características de altitude, terroir, um processamento bem feito pós-colheita, né? Ele vai abrir essas notas. Então, uma das principais notas dele é o floral também. Mas tem uma flor específica ou... Tem uma flor específica, né? Você pega o que aí? Isso daqui geralmente lembra muito jasmim. Então, agora, o pessoal vai ver que não está no card aqui, o pessoal em casa aí que está ouvindo, geralmente é assim, a pessoa fala assim, olha, é isso, aí você pega. Eu não pedi agora aqui, ó. É isso. Doce jasmim. Você tem que ficar segurando para não beber. Eu tô doido para beber aqui, cara.
Mas aí você bota a nota aqui, quanto é que você daria a nota nesse? Então, aqui? aí quando a gente prova, isso daqui é muito subjetivo, é de cada um. Tá. Mas como que é feito, né? São vários Q-graders, né? E então a gente considera sempre a nota média. Porque pode ter uma pequena diferença, né? Se o café é bom, a gente já pontua ele acima de 7. Porque aqui... 7 é o limite para cima, assim. Esse é bom pra caramba. Bom pra caramba. Então, o limite vai de 6 até 10. Tá. Então, de 7 para cima já é um café razoável. Nesse caso aqui, é um café 8+. 8+. Que a gente classificaria na fragrância, né? Pô, eu daria então, mais aqui, mas você é rigoroso, eu vou botar 8. 8, 8,5. Tá a bom. gente já colocaria fácil no aroma dele, né? E agora? E agora a gente... Pode beber? Pode degustar. Então, a primeira coisa que vem, assim, que é pancada, principalmente nesses cafés que são bons, né? É a acidez. Então, você coloca na boca, você já sente que salivou. Salivou e quase limpa a língua, né? Puxa dos lados da língua, né? Que essa é a questão de acidez. Então, vamos falar assim... Só que para a turma aqui é uma acidez, cara, mas não, é uma acidez mais cítrica, mas não é aquela de você fazer careta, Isso, né, cara? é uma acidez agradável. Agradável, né? Porque ela vem junto com uma doçura. Quer dizer, tem uma doçura que equilibra isso aí. Isso, né? Perfeito. Então, o pessoal tem que saber, primeiro ponto, diferenciar quais são os tipos de acidez, né? Em café, que a gente considera bom, é uma acidez que é cítrica, né? Nós temos também essa acidez que é uma acidez fosfórica e tem um pouco de acidez que não é bom, no caso, que é a acidez acética, né? Que remete a vinagre. Então, para o pessoal de casa entender, acidez cítrica que remete a laranja, a poncã, frutas cítricas, né? Essa é a acidez bacana, a acidez boa. E uma acidez ruim seria uma acidez que lembra o vinagre. Vinagre, né? Que aí é realmente... Isso aí. E a questão da doçura, né? Então, são esses pontos que a gente procura no café, primeiramente. Primeiro. Assim, de cara, assim, você fala, pô, um café bom, alta tem que ter doçura e se tiver uma acidez cítrica bacana. Isso equilibra, né? Isso. Aí você tocou num ponto crucial, né? Que é a questão do equilíbrio. Não adianta eu ter um café que é super ácido, mas não tem doçura. Então, sempre a gente procura um café que tem um equilíbrio, uma harmonia entre essas notas, né? Porque existem cafés que são muito bons, né? E tem alguns cafés que são mais fracos de natureza. E aí, Lucas, assim, quando você olha aqui, são muitos critérios da SCA, né? Não à toa... Bom, gente, o cara, para se formar aqui o grader, tem que ter uma experiência prévia, tem que saber degustar o básico, e aí depois vai para um curso de uma semana intenso. Tem que saber trabalhar sob pressão, porque é muito difícil, não é? Realmente puxado, a turma que é aqui o grader realmente um... Então, no próximo episódio nosso da confraria, com outro café, enfim, mas a gente vai aprofundar nisso aqui, porque é tempo aqui. É óbvio que não vamos formar aqui o grader, mas vamos chegar perto. Mas a gente vai entrar em cada um desses que você falou, a fragrância, o sabor, a acidez, o corpo, e a gente ir a fundo em cada um desses aqui no nosso próximo episódio. Legal. Mas fala um pouco aqui, Lucas, a mais, esse café, na hora que foi feito o cupping e tal, foi dado uma pontuação alta, né? Ele é muito bom também mesmo, né? Deu 89 pontos, 89 pontos, Ricardo. Fora a questão de ponto que chegou dessa questão, o que mais você pega assim, num café como esse? Porque ele também me parece ter uma pontuação alta, porque ele é um café que você pega muita coisa, né? Não é um café padrão assim, né, cara? Ele tem doçura, acidez, ele tem aromas, como você falou, de florais, né, cara? Isso. O que mais você pegou aqui que possa guiar a nossa turma? O que é que... Então, primeiro a gente sabe que é um café cítrico, né? Para o pessoal aprender e ir tomando em casa, né? Então, isso remete a alguma fruta cítrica. Então, pode ser uma laranja ou uma... Maracujá também pode ser cítrico? Maracujá talvez, mas voltado... Porque ele tem uma acidez não exatamente... Mas o que é assim?
o que é o diferencial de um café bom para um café básico? Mesmo em questão de ser especial. O café bom, um café... Porque você pode ter o básico aqui, gente, ele tá falando um café de 81 pontos, né? Isso. Não tem nada de baixo, mas ele tá comparando esse aqui, que é 89, com um de 81, 82 perfeito. pontos. Mas é que cada gole que a gente toma abre uma nota diferente. Então, eu tomei um primeiro gole e eu vi que tem uma fruta cítrica. Eu voltei, tomei e vi que tem morango. Voltei, tomei e vi que tem Mas você pêssego. viu morango aqui? Tem morango também, né? Então, cada vez que o pessoal voltar aí em casa e ver que tem uma fruta diferente... Isso não quer dizer que botou morango aqui não, gente. Não. É que é essa maravilha do café que você falou, 1000 compostos, né? São as nuances do café, né? Mas o que isso quer dizer? Se cada vez que o pessoal tomar um golinho e ver que tem uma coisa diferente, isso é um café super complexo, é um café aromático, é um café diferente que é destacado. Então, eu falo sempre assim, a gente tem mais de 250 talhões que é onde são plantadas as lavouras de café. E são poucos os cafés que nós temos que a gente consegue ter uma pontuação tão alta, uma pontuação tão diferente. Espetacular. Né? E outra coisa interessante num café bom, e à medida que ele vai esfriando, como está esfriando aqui, você vai pegando outras nuances, outras características, ele continua bom, né, cara? E ele vai abrindo, né? A gente fala que ele vai abrindo. Então, aí já vem framboesa, já vem pêssego, né? E a questão também importante que para o pessoal ver, que o café, quando é bom, ele tem uma densidade na boca, né? Então, ele pesa na língua. E esse é o corpo do café. Nesse caso, a gente sente que ele é bem licoroso, é um corpo denso, é um corpo muito bom, né? É espetacular. Muito bom. E é aquilo que você falou, né? Assim, fora a questão da pontuação, depois você toma um café desse, depois o retrogosto, né? Que é o termo técnico, o aftertaste. Isso. Dá vontade de beber mais. Dá vontade de beber mais. Então, isso aqui é o negócio. Ele é duradouro, né? Você toma, não é aquela coisa que seca a boca, que some rápido, né? Ele fica. E vai. Aquele gosto bom. Dá aquele gostinho de quero mais, né? Bom, Lucas, aqui não estava programado isso aqui, mas eu trouxe um cold brew. Cold brew para a turma que está nos vendo e ouvindo. Quem está vendo na taça aqui de vidro. Ele é uma extração do café a frio. Não é um café que você fez a quente, como a gente bebeu, e depois esfriou. Ele é diferente. Você faz uma extração com a água fria. Então você faz... Esse aqui, especificamente, foi feito da seguinte forma. Eu fiz uma proporção de 8 para 100, né? 8 gramas para 100 ml de água. E eu fiz uma moagem bem grossa. Aí quem tem moinho em casa, ele fez uma moagem grossa, como se fosse açúcar mascavo. Tá? E coloquei na prensa francesa. Dá para fazer de outro jeito, mas é mais fácil você colocar na prensa francesa. E eu coloquei dentro da geladeira. E normalmente a receita é você ficar de 12 a 24 horas. Esse aqui ficou 20 horas na geladeira. E vamos ver aqui, bom, a gente está entrando no inverno aqui, mas aqui em São Paulo às vezes dá um calorzão. E vamos ver o que você acha, assim, né? Se refrescar, ver o que você acha aqui desse... quem não está no gênero, ele tem uma masturva, é natural por ser prensa francesa, né? Não tem um filtro de papel. É engraçado que o cheiro dele continua um cheiro doce, né, cara? É isso que eu ia falar. Ele continua ainda lembrando floral, esse cheiro doce, né? Característico desse lote. Parece que ficou mais doce. Nossa, esse ficou doce, viu? Você não colocou açúcar, não, né? Não, zero. Sem brincadeira, não botei nada, zero de açúcar. Ficou mas tá doce. Bom, viu? E ficou gelado, né? Assim, ele gelado, assim, ficou refrescante. Ficou refrescante. Refrescante. E ele continua lembrando ainda mais agora morango, ainda mais framboesa, ficou mais frutado, né? Ele fica mais frutado ainda, né? Porra. Então é um café para nossos confrades aí que quiserem um drink sem álcool, energizante e refrescante. Degustar um café Cold diferente. Brew É uma boa opção. Orfeu aqui, o geisha fermentado. Saúde aí para vocês. Saúde. Cara. Bom, gente, a gente terminou aqui a nossa degustação. Estamos finalizando o episódio desse mês. Lucas, de novo, muito obrigado por você vir aqui. Muito obrigado pelo seu trabalho, do seu time lá. Eu sei que a gente está em colheita, né? Começou a colheita. Colheita a todo vapor, né? Então está vindo muita coisa boa aqui que depois nossos confrades vão ter na mão. Muito obrigado por você ter vindo.
O pessoal que está nos vendo, ouvindo, muito obrigado por vocês estarem aqui, ouvindo a gente. Quem ainda não é confrade e está nos ouvindo e quiser ter a experiência completa, é só entrar no site, nosso cafeorfeu.com.br, vai ter o link aqui, vocês podem se tornar confrades aqui, também receber o café todo mês. Próximo episódio, a gente volta com esse mergulho aqui na degustação, né? Nas características que fazem um café especial. Cada etapa dessa, a gente vai falar acidez, doçura, enfim. Vamos mergulhar nesse mundo aí maravilhoso da degustação do café. Muito obrigado a todos, até a próxima. Muito obrigado, pessoal.